Bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do IFMA, Campus Santo Inês, é o projeto Estudar Juntos. Hoje, mais uma vez, a gente vai ter uma aula de História com a professora, comigo, né, professora Eva. O nosso tema de hoje, o tema da nossa conversa é a Revolução Francesa. Bem, a Revolução Francesa é um tema muito extenso, cheio de fases, reviravoltas, parece até uma série, né? Imagina você está assistindo Game of Thrones aí. Mas assim, como ela é muito extensa, não é nem tanto extensa de forma temporal, mas é extensa na série de acontecimentos e de coisas que são relevantes para serem discutidas, eu achei por bem dividir em duas partes. Então, a primeira parte é essa que a gente vai discutir hoje. Ela vai do início, né, essa França pré-revolucionária, até o final da monarquia constitucional. E aí depois, na nossa próxima aula, nós iremos discutir da monarquia constitucional para frente, né, o período da convenção, diretório, enfim. Bem, mas aí você pode se perguntar o seguinte: por que estudar história da Revolução Francesa, né? Em que me acrescenta entender um pouco mais sobre a história da Revolução Francesa? Bem, a Revolução Francesa foi um dos eventos considerados para a história ocidental um dos mais importantes, porque ela vai ter uma marca profunda na história de outros países. E aí você pode, por exemplo, vocês devem lembrar daquela divisãozinha que os historiadores fazem sobre a história, não é? É uma divisão da história em períodos, que é muito marcada pela história da Europa Ocidental. É uma história que a gente diz que é uma história eurocêntrica, não é? Bem, nessa divisão da história em períodos, aí você tem lá pré-história, que é muito criticado o termo, não é? Com razão. Aí você tem Idade Antiga, Média, Moderna, Contemporânea. Bem, a Revolução Francesa, para vocês terem noção da dimensão, da importância desse acontecimento, ela vai marcar justamente a passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Obviamente que quando a gente fala desses períodos históricos, vocês têm que levar em consideração que são marcados por permanências, por rupturas, não é que o homem foi dormir lá na Idade Moderna, aconteceu a Revolução Francesa, puf, acordou já um homem contemporâneo com uma outra mentalidade completamente diferente daquela. Claro que não. Então esse é um processo lento, gradual, cheio de permanências e de rupturas, como eu já falei. Mas a primeira importância, né? Uma das importâncias que a gente pode dar para estudar o estudo da Revolução Francesa é porque ela vai marcar essa passagem da Idade Moderna para a Contemporânea. Além disso, ela também vai nos apontar para uma nova noção de cidadania, a ideia de que todos os cidadãos são seres detentores de direitos e de deveres que devem ser julgados de uma mesma maneira, que é uma herança, não é? É uma herança da Revolução Francesa. Por mais que isso não seja colocado na prática, a gente sabe que, infelizmente, condição social, cor de pele, gênero, tudo isso acaba influenciando, mas pelo menos legalmente nós temos uma lei, né? Nós temos um código de leis que diz que todos os cidadãos são iguais e têm direitos e deveres da mesma maneira, não é? É, a Revolução Francesa, ela vai. Por que ela é tão importante, além da questão da cidadania, não é? Ela tem uma marca que é a de iniciar o fim do absolutismo. Lembrando o que é esse absolutismo, né? São os regimes monárquicos em que você tem o poder concentrado na figura de um rei ou de uma rainha. E aí a crença de que esse poder ele emanava de Deus, então aqueles eram representantes máximos, né? Eles estavam lá, o poder deles era tido, né, como um poder de origem divina. Bem, a Revolução Francesa ela também vai ter uma forte repercussão na história do Ocidente. Aí você tem, por exemplo, no caso da América, não é? A influência a influência da Revolução Francesa no processo de independência do Haiti, na insurreição que aconteceu na Bahia. A nossa própria Constituição, ela é também uma influência da Revolução Francesa, então você tem lá a divisão dos três poderes, desse diálogo, né, da Revolução Francesa com o Iluminismo, enfim. Bem, mas para entender
o início da Revolução Francesa, é importante compreender um pouco dessa França pré-revolucionária. Como eu já estava comentando, nós temos ali uma monarquia absolutista. Esse daqui que vocês estão vendo nas imagens, não é? Muito garboso, com uma pose muito imponente, né, com vestes muito imponentes, é o Luís XVI, que era o rei da França no período da Revolução Francesa. É, alguns colocam, muito parecido, inclusive, o julgamento que se faz, por exemplo, com o Dom Pedro II. E aí, de colocar, como um monarca que era passivo, que não tinha muita atitude, não é? Uma imagem extremamente negativa, que ele não teria dado uma solução de uma maneira mais ativa. Porém, existe uma outra historiografia, inclusive uma historiografia mais recente, que fala do Luís XVI com outras marcas, não é? De monarca frágil e indeciso, ele realmente não tinha muita coisa, que ele recebeu uma educação voltada para ser rei, não é? Ele acaba assumindo o trono, uma espécie de azarão, inclusive, né? Porque existiam duas pessoas antes dele que deveriam assumir o trono, que era o pai e o irmão mais velho. Só que os dois acabam morrendo antes, então o trono acaba sobrando para ele. Então, assim, desde criança ele vai receber uma educação voltada para o exercício, né, para ser rei. Então, uma educação vasta, com leituras, vasta cultura sobre outros povos, né? Ele tinha também uma paixão muito grande pelas ciências. Aí essa segunda imagem que vocês estão vendo aí, a imagem da direita, é ele dando instruções, né, digamos assim. Ele tinha, ele, ele tinha, assim, um papel central, não é? Como eu estava falando, só para reafirmar, não é? A imagem desse monarca como um monarca passivo, um monarca indeciso, ela não condiz com aquilo que era apresentado antes. Porque ele tinha, inclusive, uma certa simpatia pelo iluminismo, pelas ideias iluministas, né? É, ele também fez algum esforço no sentido de abolir a servidão dentro da França, aumentar a tolerância religiosa em relação a outras religiões como as religiões protestantes, não é? Então, assim, ele vai tomar uma série de medidas que demonstram que ele não era exatamente essa imagem deturpada e caricata realmente do que foi ele. Bem, o Luís XVI, ele foi casado com essa moça aqui, a Maria Antonieta. Maria Antonieta que é muito festejada em vários filmes, não é? Muito comentada, principalmente a relação dela com a moda e tudo mais. Inclusive uma indicação minha é o filme da Sofia Coppola, que é um retrato mais pop, não é? Dessa monarca. Bem, a Maria Antonieta, ela infelizmente, infelizmente não, ela era estrangeira, né? E ela vai se casar com o Luís XVI com uma forma de unificar. Ela era austríaca, não é? Então, assim, havia um interesse, como vários outros locais e monarquias daquele período, de fortalecimento dessas monarquias. Então, o que eles acabavam fazendo? Eles casavam seus herdeiros para fortalecer. Bem, a Áustria, ela era uma espécie de inimiga da França. E várias vezes eles entraram em guerra, entraram em conflito. Então, quando eles se casam, que era uma tentativa de pacificação e de fortalecimento dessas monarquias, ela vai sofrer uma série de preconceitos dentro da França, não é? Vista como uma estrangeira realmente, não é? Ela vai passar por uma espécie de onda de xenofobia. Isso vai aumentar ainda mais com o fato de que eles casaram e aí, parece fofoca de bastidor, mas não é, tem um sentido. Eles passaram muitos anos sem a consumação desse casamento. E aí, isso começou a gerar uma série de burburinhos e de conversas na corte e mesmo fora da corte, não é? Do que acontecia. Porque lembrando, né, a função dessa mulher
para aquela sociedade, ou naquele contexto, era de dar um herdeiro para o trono da França. Então, era fazer com que se perpetuasse a monarquia francesa. E aí se passam 7 anos e nada de um herdeiro, o que acontece, né? Inclusive, dentro das camadas populares, se faziam muitas charges e músicas destacando essa ineficiência do Luís XVI para engravidar Maria Antonieta. Depois de muito tempo é que eles acabam descobrindo que, na verdade, eles tinham um problema de fimose, e isso fazia com que o ato sexual gerasse muita dor. E, e é claro, isso era um dos motivadores para que se evitasse o ato, não é? Então, assim, eu estou falando de um assunto que é muito particular, íntimo, mas era de interesse da monarquia, porque isso colaborava para uma imagem muito negativa, principalmente relacionada a Maria Antonieta. Porque, assim, para a gente pode parecer normal, não é? Comum a pessoa não engravidar e tudo mais. Mas, naquele contexto especificamente, como eu já falei, ela tinha uma função, ela tinha uma obrigação para com a monarquia, que era de gerar herdeiros. A ela também foi atribuída, muito injustamente, diga-se de passagem, a famosa frase que nunca existiu, que é: se não tem pão, que comam brioches, que ela, no meio da revolta popular e tal, com escassez de alimentos, ela teria dito essa frase em completo desdém pelas camadas populares. Mas, enfim, ela nunca falou essa frase, e existia toda uma imagem negativa, como eu já falei, dela dentro da França. Ela, inclusive, recebeu o apelido de Madame Déficit, porque ela gastava muito. Então, assim, relacionado àqueles hábitos e futilidades e uma vida mais sem muitas preocupações dessa monarquia que ela estava representando, né? Então, assim, você tinha gastos exorbitantes. Ela tinha uma verdadeira paixão, por exemplo, pelos penteados. Então, aquela vida fútil da palaciana fazia com que ela tivesse mais preocupada com outras coisas do que com, com os problemas relacionados aos déficits nos cofres públicos. Então, ela recebeu o apelido de Madame Déficit pela quantidade de recursos que ela gastava dando festas, ou se dedicando aos cuidados com o cabelo, né, a penteados e tudo mais. Alguns, inclusive, falam que ela era viciada, chegou um momento da vida em que ela ficou viciada em jogo, enfim. Bem, além dessa monarquia, não é, que era uma monarquia com poder centralizado, nós temos também uma outra característica da França nesse momento, que é a feudalidade. Então, lembrando que alguns países já passavam nesse momento aí por um processo de modernização. A Inglaterra, por exemplo, que era uma grande referência para a época, passou pela Revolução Industrial e já tinha uma série de características que lhe distanciavam desse passado feudal. A França ainda possuía algumas marcas, algumas características dessa feudalidade. Aí você tem um sistema econômico tradicional de um mundo dominado pela economia rural. Para vocês terem uma ideia, a população rural, ela consistia em 85% dos franceses no ano da Revolução, não é? Então, assim, a maioria das pessoas vivia no campo e dependia da terra. Você tem uma conjuntura econômica, mantinha-se sob dependência opressiva do ritmo da escassez e das crises de subsistência. Então, assim, se você tem, por exemplo, né, uma dependência tão grande da terra, e essa agricultura ela não é modernizada, não é como hoje a gente tem, essa colheita, esse processo de agricultura, ele está muito dependente também das questões climáticas, não é? Então, assim, se tivesse algum problema, uma série de colheitas que fossem ruins, isso acarretaria uma série de outros problemas relacionados à crise de abastecimento. A terra, além disso, né, ela era onerada por impostos feudais e senhoriais. Então, aqueles que trabalhavam na terra, eles tinham que pagar uma série de tributos, uma série de impostos para os nobres, e ainda herança desse passado feudal.
Essa nuvem de direitos incluía rendimento em dinheiro, aí você tem o censo, né? E muito mais pesada a julgada, que era uma porcentagem recolhida sobre a colheita. Existia uma enorme quantidade de taxas que eram exigidas oralmente ou na verdade, existia um registro, né, dessas dívidas, que os nobres, os proprietários de terra, eles tinham um registro de quem pagou, quanto devia, não é? Bem, esses senhores, para além dessa questão tributária, ainda existia um direito de justiça sobre os próprios camponeses. Então, se determinados camponeses morassem na terra lá de um determinado senhor, quem ia proferir determinados julgamentos sobre comportamentos dele era o próprio senhor proprietário da terra. Bem, eu coloquei aqui para vocês o livro de um historiador americano, o Robert Darnton, que é O Grande Massacre de Gatos. Ele faz é um livro composto por vários ensaios sobre a história cultural da França. O que é essa história cultural? Né? Um pouco da mentalidade, de como que as pessoas viam e enxergavam o mundo. Ó, por que eu coloquei isso daqui? Porque a maior parte da população, ela vivia no campo, não é? E um desses ensaios do Robert Darnton, ele trata justamente da questão das histórias, né, das histórias que eram contadas entre os camponeses, porque ele vai tomar essas histórias de empréstimo para entender como que esses camponeses viviam, como que eles pensavam. E aí ele toma como referência os contos da Mamãe Ganso, do Charles Perrault. Aí você tem, por exemplo, a história do Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, o Pequeno Polegar, Barba Azul. E aí, se vocês tiverem oportunidade de ler esse livro, vocês vão perceber que as histórias aqui, as versões, elas são completamente diferentes das versões que a gente conhece, porque elas chegam até a gente por um processo de modificação, de adaptação, de reestruturação. E ele vai tentar encontrar a origem desses contos, né? Que eram contos populares contados por pessoas que viviam no campo, ao redor de uma lareira. Então, que tinha um outro significado para eles. Aí você tem, por exemplo, uma característica muito marcante, que é a presença da violência dentro desses contos, não é? A Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, a história do Chapeuzinho Vermelho que a gente conhece hoje, tem um caçador que aparece no final e liberta todo mundo e todos vão ser felizes para sempre. Nessa versão original não existe. Um traço mais característico e marcante é a questão da violência. Além dessa violência, tem algumas características sociais também que remetem àquela sociedade, como a presença de uma madrasta, não é? Que é sempre a vilã, é uma pessoa má que aparece. Isso vai refletir também na ideia de que para aquela sociedade era muito comum você ter não separação, mas viuvez, por exemplo, e as pessoas se casarem com outras pessoas, né, que se casarem e aí obrigar, de certa forma, a convivência dos filhos com uma pessoa diferente daquele grupo. Não sei se vocês já prestaram atenção também, mas esses contos, é muito marcante a ideia de um paraíso. O paraíso ele vai estar marcado pela presença de um banquete ou de uma casa feita de doces, como de João e Maria e tudo mais. Isso vai também nos dar pistas da relação, da obsessão desses camponeses pela comida, porque como havia uma escassez de alimentos, né, uma escassez de abastecimento, nada, nada mais natural do que imaginar que um paraíso seria um paraíso em que tivesse comida farta, não é? Comida para todos. Então, assim, os contos eles mostram a obsessão por comida, a vida nas aldeias, sexualidade, tudo isso ligados ao mundo real, aquilo que eles experienciavam de alguma forma, não é? Bem, aí dando continuidade. A sociedade francesa, ela estava dividida, nesse período pré-revolucionário, né? Ela estava dividida em estados, como nós chamamos. Então você tem o primeiro estado, que ele era formado pelo clero, o segundo estado formado pela nobreza e o terceiro estado que era todo o resto da população. Então você tem esses camponeses que eu estava falando agora há pouco, você tem os burgueses, os trabalhadores urbanos. Ó, existem características, né, e marcas de cada um desses grupos. O clero ele estava dividido em o alto clero
e o baixo clero. Lembrando que a igreja ela exercia também uma forte influência sobre o governo, porque várias figuras do alto clero, como cardeais, bispos, arcebispos, eles eram conselheiros do rei, então eram pessoas que tinham um determinado prestígio, além de posses, não é? O baixo clero, ao contrário daquele, eles viviam nas zonas rurais, em pequenas cidades, e no geral eles não possuíam bens. Não preciso nem dizer que eles não pagavam impostos, não é? No caso do segundo estado, a gente tem uma divisão um pouco maior. Esse segundo estado, que no caso era a monarquia ela estava dividida em três tipos. Aí você tem, por exemplo, provincial, a monarquia provincial, que eram aqueles monarcas, aqueles nobres, melhor dizendo, que viviam no interior da França. A gente tinha também uma nobreza cortesã, que eram aqueles nobres que viviam nos palácios, que moravam. Versalhes, por exemplo, se vocês tiverem oportunidade de tem um filme, A Revolução Francesa, que é um filme de 6 horas, é realmente um pouco longo, mas é um filme mais completo sobre a Revolução Francesa e ele dá um pouco, traz várias cenas de como que o Palácio de Versalhes era lotado de gente, muita gente morando junto. Então, eram esses nobres que viviam na corte, não é? Então, você tem a nobreza, a nobreza palaciana, a nobreza provinciana, que era aquela que vivia no interior, e tem também a nobreza de toga. A nobreza de toga eram aquelas pessoas que compravam o título de nobreza. Obviamente que aquele que compra o título de nobreza, ele não vai ter, pelo menos na questão do imaginário, do olhar social, a mesma importância ou o mesmo prestígio que tinha aquela nobreza de sangue, não é? Mas o fato é que esses dois estados, eles possuíam privilégios e eles não tinha uma série de isenções que era colocada para eles. O terceiro estado, como eu já falei, que era aquele formado pela grande maioria da população, eles formavam, para vocês terem uma ideia, 95% da população era membro do terceiro estado. Essa frase que é muito interessante, né, do Bispo Sieyès. Ele fala o seguinte: o que é o terceiro estado? Tudo, porque você tem aquela grande quantidade, galerona, né? O que é que tem sido até agora na ordem política? Nada, porque eles não têm direito a nada praticamente. O que é que pede? Tornar-se alguma coisa. Bem, é nesse terceiro estado também que nós vamos ter a figura dos sans-culottes. O sans-culotte vai ser uma das figuras centrais, porque eles vão mobilizar muito, principalmente a cidade de Paris, no contexto revolucionário. Eles eram artesãos, trabalhadores e até pequenos proprietários que viviam nos arredores de Paris. Recebiam esse nome porque não usavam as elegantes calções que a nobreza vestia, mas uma calça de algodão grosseira, que é essa daí que vocês estão vendo na imagem. Ó, essa imagem aqui é uma espécie de sátira, não é? Uma crítica a essa sociedade francesa pré-revolucionária, em que você tem um representante do terceiro estado aqui embaixo, sendo, ou melhor, carregando o clero e a nobreza. Então, de certa forma, o que essa imagem nos diz, não é? Que quem sustentava a sociedade francesa não era o primeiro nem segundo estado, era o terceiro estado. Essa outra imagem aqui, ela também faz referência aos três estados. Aí você tem a nobreza, o clero e aqui embaixo o representante do terceiro estado. Só que aqui a gente já vai ver uma espécie de despertar, né? Despertar do terceiro estado, que ele está se libertando das correntes, né, das amarras e pegando em armas. Então, assim, era uma sociedade extremamente dividida e uma sociedade de privilégios. Então você tem eu vou colocar logo todos aqui, uma forte crise econômica, a resistência da nobreza e do clero à retirada de privilégios ou taxação, porque imagine o seguinte, nessa segunda metade do século XVIII, a França ela vai entrar em crise, uma crise econômica, imagine gastos exorbitantes da nobreza, você vai ter também o fato de que a França vivia se metendo em guerras, não é?
inclusive uma das últimas que ela se meteu foi o processo de independência dos Estados americanos, e tudo isso é gasto, não é? É gasto que o rei não consegue controlar. E também ele não conseguiu fazer as reformas que ele precisava, reforma para fazer com que esses gastos eles diminuíssem, ou pelo menos tivesse uma diminuição das isenções dos nobres. Ele não conseguiu nada disso. E somado a tudo isso, você tem a quebra de colheitas, um inverno rigoroso de 88 a 89. Isso, como eu falei lá no início, né, isso afeta de uma maneira profunda a agricultura e, em consequência, o abastecimento. Aí você tem inflação, é um efeito cascata, não é? Aí você tem a pressão do terceiro estado, a crise financeira, que eu já falei, divisão social e consequente exploração sobre os mais pobres, uma crise agrícola, porque há um aumento populacional, mas sem condições de produzir o suficiente. Então, assim, você tem mais gente e não tem condições de produzir, de alimentar todas essas pessoas que vão agregando, né? Aí você tem uma crise política. Bem, o que que vai acontecer? O rei, o Luís XVI, ele resolve convocar os estados gerais, que são os representantes daqueles 3 estados, para discutir a situação da França. E aí, o que que a gente vai fazer, né? Diante de tanta crise, de tanto problema econômico, social, como é que a gente vai resolver essa questão? Aí você tem, em abril de 1789, a convocação dos estados gerais. Bem, nessa convocação dos Estados Gerais, a gente tem um problema, que é o impasse relacionado à forma de votação. Porque se for o voto por Estado, o voto por estado, sempre quem saía perdendo era o terceiro estado, porque imagine, nobreza e clero, primeiro e segundo estado, sempre votavam juntos e o terceiro estado só tinha direito a um voto, então era 2 contra 1 sempre. Então, os membros do terceiro estado, eles começam a reivindicar o direito de que esse voto ele não fosse por estado, ele fosse por cabeça, porque aí os representantes do terceiro estado, eles eram em maior número, então aí eles teriam condições de disputar de alguma forma, não é? Não aceitando o voto por Estado, o terceiro Estado retira-se da reunião e decide se reunir separadamente. Apoiados por deputados dissidentes da nobreza e do clero, o terceiro Estado declarar estar reunido em Assembleia Nacional, que é a reunião, aqui é a reunião dos Estados Gerais, que você pode observar, não é? Em que era muito importante a questão da própria oratória. Só que nesse caso aqui, para o terceiro estado, não adiantava de muita coisa, haja vista que o voto era por estado e não por cabeça. Aqui é uma outra imagem também relacionada a essa reunião dos Estados Gerais, e que ficou muito conhecida a frase do Mirabeau. O Mirabeau ele disse o seguinte: estamos aqui ele era do terceiro estado, né? Estamos aqui pela vontade do povo e só sairemos com a força das baionetas. E é justamente o que eles vão fazer, não é? Eles vão para outra sala, que é a sala. Cadê, meu Deus? Aqui. O juramento do Campo de Pela. Os representantes do terceiro estado, eles vão para essa outra sala e declaram que eles só vão sair de lá depois de uma nova Constituição. Então você tem uma situação seguinte, que é a situação de exploração do terceiro estado, mais uma grave crise econômica e as ideias iluministas. Agora, com relação às ideias iluministas, é interessante lembrar que, porque para muitos, né, a Revolução Francesa ela foi influenciada pelo iluminismo, né, ela é um reflexo do iluminismo. É claro que ela enfim, está umbilicalmente ligada a essas ideias. No entanto, aí você tem um historiador chamado Roger Chartier, que ele diz o seguinte, que o iluminismo, essas ideias iluministas, elas serviam muito mais para justificar, então é como se os parlamentares, os teóricos, aqueles profissionais liberais que estão pensando a revolução, eles precisavam justificar ela de alguma forma. E onde é que eles vão encontrar essa justificação, digamos assim? Eles vão encontrar ela nas ideias dos pensadores iluministas. Então, autores como o Voltaire, o Rousseau,
Então, assim, é como se eles estivessem procurando uma paternidade para essa revolução, que é o que o Chartier coloca. Essa imagem clássica, não é? Delacroix, Eugène Delacroix, que é a liberdade guiando o povo. É a imagem que vai representar a Revolução Francesa. Ela foi feita em 1830 e até hoje é uma referência para a gente, né? Você tem as cores, o vermelho e o azul eram as cores de Paris e o branco incorporado da monarquia. Não vou me detalhar muito nela porque, enfim. Aí, logo na sequência, isso foi em maio, não é? A reunião dos Estados Gerais, a Assembleia Constituinte, tudo mais. Em julho, nós tivemos a tomada da Bastilha. A tomada da Bastilha, ela vai ser considerada para alguns o início, o início da Revolução, porque é uma mobilização popular muito forte. A Bastilha era uma prisão, prisão do rei, ela representava, ela é muito mais simbólico, né? Já que não havia quase presos lá, era, sei lá, 6 presos por aí. Mas era um espaço em que tinha um armazenamento de pólvora e eles precisavam, esses revoltosos, eles queriam a pólvora para poder, para poder iniciar, enfim, se armar de alguma forma. Então, assim, aqui é outra imagem da tomada da Bastilha. A tomada da Bastilha, ela vai ser um evento muito importante dentro da Revolução Francesa, pelo que ela significa simbolicamente, não é? Que é a ideia de você derrubar, de você destruir um símbolo da monarquia, de você destruir um símbolo do rei. O que vai acontecer depois dessa queda da Bastilha é o que ficou conhecido como o Grande Medo, porque há um burburinho que vai se espalhar por toda a França de que bandidos, de que desertores, de que enfim, existia uma massa de camponeses também que começavam a invadir propriedades, a tacar fogo naqueles documentos, dos registros, né, do pagamento de impostos. Então, assim, muitos nobres, inclusive, eles começam a deixar a França nesse momento, com medo dos assassinatos e dos roubos que estavam acontecendo. Aí, inclusive, entre esses nobres que vão tentar fugir, vai ser a família real, né, a fuga de Varennes, e que eles vão tentar fugir, Luís XVI, Maria Antonieta e os seus filhos, mas eles vão ser barrados e vão ser descobertos e vão ser levados de volta. Aqui é outra imagem da fuga de Varennes, né, quando a tristeza de quando eles foram pegos e tudo mais. Bem, como eu vou deixar a Assembleia Nacional Constituinte para a próxima aula, em que a gente vai continuar com a Revolução Francesa. Então, até lá, estudem. Obrigada pela atenção, até a próxima.